Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 124, Firmeza de Fé, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Firmeza de fé. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E, na época da tentação, se desviam. Jesus, Lucas, capítulo 8, versículo 13. A palavra pedra, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e, depois, exigirá, com justiça, expressões de trabalho próprio. Reconhecemos, assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo. Mas, se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. Agora com o tema Firmeza de Fé. Com esse título, Emmanuel utilizou esta passagem evangélica, que diz, Jesus, e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E na época
da tentação se desviam. Uma lição extraordinária. Emmanuel vai nos explicar mais detalhadamente este conteúdo, dizendo que a palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. Emmanuel explica muito bem que a palavra pedra muitas vezes costuma simbolizar rigidez, impedimento. Mas, no entanto, nós temos que lembrar que Jesus muitas vezes utilizava a pedra como ele colocou nesta frase, chamando de Pedro uma rocha viva da fé. Nesta outra parte, ele diz que o Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. A questão da pedra aqui, no Evangelho de Lucas, ele está se referindo daquelas pessoas que estão sobre a pedra, não que eles sejam rígidos como pedras. Quando essas pessoas, ouvem a palavra, eles ouvem com alegria. Mas eles não têm raiz, não têm ali aquilo que é de suma importância. E, portanto, eles vão cair fatalmente quando eles foram sujeitos a tentações. E continua dizendo que não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Emmanuel está dizendo para nós que é uma grande maioria dessas pessoas que, ao conhecer o Evangelho, mas eles caem nessas promessas de tentações. Mas ele ameniza essa situação dizendo que nós devemos considerar essas quedas, essas tentações, como experiências imprescindíveis. E diz ainda que na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que se necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. Este livro foi escrito há muitos e muitos anos. Infelizmente, isto tem ocorrido de uma forma bem intensa. Ele está nos dizendo que na organização doméstica, os pais vão cuidar muito bem dos seus filhos, os pequeninos, e até dando demasia em ternura. Mas é impróprio no tempo que eles necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. Então, quando a criança ainda não sabe nem falar direitinho, de entender as coisas, nós temos que dar este carinho excessivo mesmo para essas crianças. Mas quando eles já demonstram o esforço de si mesmos, nós temos que deixar que eles tomem a decisão de fazer as coisas e não nós fazemos por eles. Porque senão eles passam a ser hóspedes. E é isto que está acontecendo na nossa sociedade. Filhos adolescentes se viram para a mãe e para o pai dizendo que eles não têm responsabilidade nenhuma. Responsabilidade dos pais, neste caso. Nesta outra parte, ele diz que o chefe de serviço ensinará os auxiliares novos, com paciência,
e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. O chefe de qualquer departamento, ele, ao receber novos auxiliares que não conhecem aquilo que deve ser feito e como ser feito, ele age ali com paciência com aquelas pessoas. Só que chega um momento que eles já sabem como fazer. E, portanto, ele não tem mais que começar a falar e ter paciência com aquelas pessoas, porque eles já sabem do trabalho que tem que ser efetuado. Essa é realmente a justiça de Deus. E continua dizendo: reconhecemos, assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Ele está sendo bem claro. Reconhecemos através de Lucas que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar sobre a firmeza dos outros. Desta feita, nós temos que ter a nossa firmeza espiritual e não depender da firmeza espiritual de nossa esposa ou de nosso esposo. E diz ainda que enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo. Mas, se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Ele se refere à pessoa imprevidente. Ele está descansando em bases estranhas. Provavelmente ele está tranquilo. Mas, se não possui as raízes de segurança em si mesmo, quando chegar épocas difíceis, ele vai ter essa finalidade de procurar alicerces alheios. Ele não tem essa segurança, desta forma ele vai buscar a finalidade em alicerces alheios. Na conclusão, ele diz: tudo convida o homem ao trabalho, de seu aperfeiçoamento e iluminação. Ele está dizendo para nós que cabe a cada um de nós de podermos trabalhar neste aperfeiçoamento e iluminação. Uma pessoa pode ajudar a outra? Pode ajudar a outra. Só que não pode um viver em função do outro, neste aperfeiçoamento. É necessário que cada um de nós tenhamos esta fé firme diante desse aperfeiçoamento e iluminação. E continua dizendo que respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Ele então diz que nós temos que respeitar a firmeza de fé, onde ela existir. Mas nós não podemos esquecer a edificação da a nossa fé, para a vitória estável. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.